A suspeita de um caso de vaca louca em um frigorífico de Belo Horizonte, em Minas Gerais, paralisou o comércio internacional de boi gordo na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, ontem à tarde. O preço da arroba recuou 4% abaixo dos R$ 300 e o caso teria sido encontrado no frigorífico Plena Alimentos, que ainda não se pronunciou. O Ministério da Agricultura está investigando, embora haja chances de ser um caso atípico, onde não há contaminação. O primeiro teste realizado havia dado positivo, mas o segundo negativo. Os resultados de um terceiro exame são aguardados e só então o Ministério deve se pronunciar. E este é o nosso assunto de hoje na coluna Saúde Animal. Muito bem, o médico veterinário Marcos Rezende já está aqui ao vivo com a gente, explica essa situação, essa notícia, essa doença. Marcos, muito bom dia, já vou fazer a primeira pergunta. É possível que haja confirmação dessa doença no Brasil? O que é, de fato, ela? Bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia aos amigos do canal Terra Viva. É bem possível, tá? Bem provável que essa doença, que esse caso de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca, seja confirmado, Lilian. Mas a gente precisa deixar muito bem claro, é um caso atípico, é totalmente diferente daquele que existe transmissão entre os animais ou até para seres humanos. Certo, e quais sintomas se desenvolvem? Qual perfil de animais se desenvolve? Lilian, nesse caso atípico, tá, acontece principalmente em animais velhos, animais senis, acima de 7 anos de idade. A gente teve um caso há um tempo atrás no Brasil, que era um animal com quase 17 anos de idade. Então, esse é o grande ponto. O que acontece? Os seres vivos, conforme vão passando o tempo, ele começa a ter degeneração muscular, neurológica e tudo mais, ou seja, o envelhecimento natural das células. E um animal que chega, uma vaca que chega lá, que passa dos 6, 7 anos, a chance dela ter algum problema de degeneração é muito grande. E se configura isso como o pessoal está classificando como doença da vaca louca. É doença da vaca louca, ou seja, é uma encefalopatia, porém é totalmente distinto daquela que aconteceu na Inglaterra. Certo, e esse caso que a gente vem falando aqui, né, é importante a gente reforçar isso, que é chamado caso atípico, que não tem contaminação. E vale reforçar também o que a gente estava até conversando antes, né, Marcos, que Minas Gerais é uma bacia leiteira, a gente sabe que é o principal estado produtor de leite, e lá, por exemplo, os animais às vezes acabam, de fato, tendo um pouco mais de idade, né? E isso, então, que poderia ter sido causador aí também a questão da idade, como você disse, né? Pode, Lilian. Bom, tadinha das nossas vaquinhas. Estão lá produzindo leite tanto tempo. A gente pede para que as vacas fiquem mais tempo produzindo leite. Aí, quando elas chegam no final da sua vida, pode acontecer esse tipo de coisa, como acontece com os seres humanos também. O ponto é, a gente tem que discernir. Lilian, a encefalopatia é uma doença que ela provoca degeneração nervosa. Pode ser degeneração nervosa, mas principalmente sinais clínicos nervosos. O importante destacar é que esse animal ele foi identificado com alguma alteração do seu sistema nervoso central antes de ir para abate. Ou seja, isso mostra também o quão rigoroso e acertado tem tido o nosso sistema de fiscalização sanitária de abate animal. Ou seja, a gente está bastante seguro em relação a isso. Nós identificamos o animal com a possibilidade de ser encefalopatia antes dele ser enviado para o abate e do produto dele ser disponibilizado para os seres humanos, para o nosso consumo. Então, isso é um ponto bastante positivo. Exatamente, muito importante a gente reforçar isso. Agora, Marcos, quando que a gente teve o último caso de vaca louca aqui no Brasil? Lilian, posso estar falhando com a memória, mas se eu não me engano eu acho que 17 ou 19 anos atrás, tá? Foi um animal, foi no início, na verdade, no início do século quase, né? No início do milênio. Foi um animal com mais de 17 anos de idade. Um animal, uma vaca também, curiosamente, uma vaca também, que muito provavelmente passou sua carreira inteira parindo, quando foi e produzindo bezerros, e quando foi enviada para o abate lá no estado do Mato Grosso, foi identificados sinais clínicos que poderiam caracterizar a doença da vaca louca, a encefalopatia. E o resultado final era um caso atípico decorrente de degeneração natural pelo envelhecimento do animal, ou seja, diferente da vaca louca que teve na Inglaterra. Certo, e como a gente presta um serviço sempre aqui para o pecuarista, né, traz orientações de manejo, o que ele deve fazer, Marcos, para que nenhum animal desenvolva a vaca louca dentro da propriedade dele? Bom, no Brasil, Lilia, é totalmente proibido e punido com sanções bastante rigorosas
o fornecimento de qualquer produto de origem animal da mesma espécie para os bovinos. Ou seja, eu não posso usar cama de frango, eu não posso usar resíduo de carcaça para os bovinos. Esse é um ponto, porque isso aí pode provocar, caso tenha um animal com alteração, pode transmitir para os outros animais consumirem aquela carcaça. Isso é proibido. Então, o produtor ele tem que continuar seguindo essas regras. E outro ponto, em qualquer caso de animal identificado com sintomatologia nervosa, dificuldade de andar, qualquer alteração sanitária, antes de mandar esse animal para abate, e isso chegar lá na boca do frigorífico, chama alguém para fazer, chama um veterinário para fazer o exame clínico e diagnóstico desse animal, porque vai evitar muita dor de cabeça e evitar também, principalmente, todo esse falatório, porque o principal afetado nesse momento agora vai ser, com toda certeza, o preço da carne brasileira, porque o mundo inteiro fica em atenção, ou seja, é verdade ou não é verdade. Até provar que não é verdade, que é uma doença atípica, que não tem perigo nenhum, pode ter certeza que isso já vai ter derrubado alguns centavos, alguns reais no preço do nosso produto final. E isso causa um grande prejuízo para a balança comercial brasileira. Com certeza. Muito obrigada, Marcos. Um ótimo dia para você e até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Obrigada. Bom, e o Marcos falando aí sobre a queda no preço, é justamente esse o nosso assunto. Vou conversar agora com o apresentador do Terra Viva DBA na TV, Sidney Masco, jornalista especializado em pecuária, que conta pra gente esses impactos que a notícia já trouxe para o mercado, qual o alerta para o que pode acontecer. Bom dia, Sidney. Obrigada por falar com a gente. Bom dia, Lilian. Bom dia para todo mundo. Satisfação estar aqui com vocês no JTV1. Nós que agradecemos. Lilian, então. Bom, só para começar aqui, né, Sidney, ontem a repercussão já foi grande, né, com preços em baixa, os frigoríficos também já preocupados, né? Conta pra gente o que já aconteceu e daqui a pouquinho a gente fala do que pode acontecer. Então, né, Lilian, ontem o impacto foi muito grande no mercado, né? Tanto no mercado físico, né, quanto no mercado futuro, né? Com quedas assim bastante expressivas, né? No mercado físico a gente já vinha com o preço fraquejando aí nesses últimos dias por conta de um crescimento natural na oferta que já era esperado por todo mundo aí com a saída de animais terminados no confinamento, né? Agora, hoje, nesse momento, a gente está vendendo principalmente para a China, né? E o grande medo do mercado é alguma possível atitude da China, né? Nas outras vezes que a gente teve casos de vaca louca, principalmente nesse último caso atípico de vaca louca, e eu acho muito importante frisar isso que o Marcos acabou de falar, né? Nós estamos falando de um caso atípico de vaca louca, né? Não é aquela situação da doença na sua forma clássica, que tem um risco muito grande de transmissão, que quando acontece é um arraso, você precisa matar todos os animais, fazer abate sanitário de todos os animais. Não é isso. Essa doença clássica a gente nunca teve no Brasil. O Brasil é reconhecido internacionalmente como livre de vaca louca, né? Mas sempre que acontece alguma coisa desse tipo, a gente já teve outros episódios assim, acontece justamente isso que vocês estavam conversando agora, né? Essa falação é que derruba o mercado. O mercado também está enxergando o hoje e o lá para frente. Por conta disso, né, esse impacto muito forte na B3, aí no mercado futuro, na negociação de boi gordo e de carne, né, principalmente. Pois é, e a gente tem que tomar cuidado aí com o oportunismo, né, Sidney? Porque a gente já viu, a fiscalização detectou o animal, abateu o animal né, antes de que ele fosse abatido para consumo, então o animal já foi retirado. É um caso atípico, ou seja, não há contaminação, então não tem motivo para preocupação, mas isso traz, lógico, um alerta e a gente, como você falou, as exportações seguem recordes, né? O volume embarcado no último mês agora cresceu 9%, então tudo isso traz um alerta para a gente porque pode haver, sim, algum possível embargo, né? Caso a gente tenha isso, quais os impactos, né? E que medida que os frigoríficos já tomaram? Pois é, né? Ontem, quando circulou essa notícia com mais intensidade, os grandes frigoríficos, por conta própria, decidiram parar os embarques daqui para o estrangeiro, né? O grande temor do mercado, Lilian, é alguma atitude da China. Hoje, a China está comprando mais de 50% de toda a carne bovina que o Brasil exporta, né? Nas outras ocasiões, especialmente na última ocasião que a gente teve um caso atípico de vaca louca, a China simplesmente suspendeu as importações de carne brasileira por 30 dias. Quer dizer, se isso acontecesse hoje, seria uma verdadeira paulada aí na balança comercial do nosso setor pecuário, né?
Por enquanto, a China ainda não se manifestou, mas é grande sim o temor de que a China possa fazer isso, e especialmente nesse momento em que a gente está tendo, Lilian, uma alta extraordinária no preço da carne brasileira no mercado internacional. De acordo com o balanço divulgado ontem pela SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, né? Você falou aí do volume exportado, mas o preço da carne brasileira, o preço médio da carne brasileira subiu mais de 50% de um mês para o outro, Lilian. Quer dizer, e a China, evidentemente, que tem interesse em derrubar o preço da carne, né? A gente não deve duvidar de que eles possam fazer alguma coisa nesse sentido. A China é useira e vezeira de tentar renegociar contrato, de tentar derrubar preço, de tentar achar brecha, né? Justamente para puxar para baixo o preço. É evidente, eles estão no papel deles, né? Eles estão gastando o dinheiro deles e querem gastar menos, né? Mas essa atitude dos brasileiros é preventiva, né? E sendo também, Lilian, que a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, ela reconhece a vaca louca, esses casos atípicos de vaca louca, como uma doença que não representa risco econômico e sanitário, nem para o rebanho, nem para as pessoas. E a própria Organização Mundial de Saúde Animal recomenda que não se adote medidas restritivas com relação aos produtos de países onde esse tipo de caso acontece, né? Então, não seria o caso, pela recomendação técnica da Organização Mundial de Saúde Animal, não seria o caso de adotar nenhuma sanção contra o Brasil. Vamos esperar para ver o que é que a China vai fazer e vamos esperar para ver o que é que o mercado vai fazer também, né? A gente tem que ficar de olho, principalmente no que o Ministério da Agricultura vai dizer, o Ministério vai ter que se pronunciar oficialmente e tem que estar de olho também no mercado futuro e no que vai acontecer hoje e amanhã no nosso mercado físico com o preço do boi gordo. Se vai continuar caindo expressivamente ou se vai ter aí um resfriamento, um esfriamento dessa queda, né, Lina? Temos que ficar de olho nisso. Pois é, Sidney, o quanto antes agir rápido, né, para que a gente consiga ter aí o menor impacto possível. Então, muito obrigada pela entrevista aqui. Um ótimo dia para você e à noite, então, Terra Viva DBO na TV. Obrigada, Sidney. Estou aqui à disposição. Vamos. Até mais. Combinado. Obrigada. Até mais.